Olá, uma ótima tarde. Eu sou Gabriel Monteiro e te atualizo agora sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, dia 28 de março. Depois de 7 meses de trabalho, a CPMI do INSS termina sem relatório final aprovado. O parecer que foi apresentado pelo relator da CPMI, Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, tem mais de 4.000 páginas. Ele pede dezenas de indiciamentos e foi derrotado por 19 votos a 12. Por um outro lado, os governistas também apresentaram um próprio relatório que não conseguiu seguir adiante também. E agora, Thaisa Medeiros, o que acontece, minha cara? Não deu em nada a CPMI? É isso que a gente tem de resultado final destes meses de investigação? Vamos lá, Gabriel. Olha, o que o presidente do colegiado, Carlos Viana, disse após essa rejeição do relatório do Alfredo Gaspar foi que todo o material coletado, reunido, as quase 5.000 páginas de relatório, serão enviados aos órgãos competentes pela investigação que vai, é claro, continuar. O Ministério Público Federal, também o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal e a própria PF. Então, esse material vai ser englobado e enviado aos órgãos competentes. A gente lembra, então, que houve essa derrota de 19 votos a 12 ao relatório de Alfredo Gaspar, que pedia o indiciamento de mais de 200 pessoas, incluindo o Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais velho do presidente Lula, que teria recebido repasses aí dessas fraudes no INSS. Também tinha ali um pedido para abertura de investigações sobre a ligação entre Daniel Vorcar, o presidente do Banco Master, com a Viviane Barces de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e também o ministro Dias Toffoli. O relator Alfredo Gaspar faz esse pedido, então, para que se apure essas eventuais ligações. E também pede o indiciamento de 2 ex-ministros da Previdência, o Carlos Lupe e o José Carlos Oliveira. Então, foi esse o tom aí desse relatório extenso do relator Alfredo Gaspar. Por outro lado, a maioria, que é a bancada do governo, fez um relatório paralelo chamado de relatório da maioria, que pediu o indiciamento de 131 pessoas. Era um relatório que pedia o indiciamento, entre outras pessoas, como o do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, Flávio Bolsonaro, por organização criminosa, também pelo roubo de dinheiro de aposentados, de idosos. Então, esses pedidos foram feitos pelo relatório da maioria, mas que foi deixado de lado ali pela presidência da CPMI. Ele não foi aprovado, não foi nem votado sequer pelo presidente Carlos Viana. Ele que falou ao final de todo esse imbróglio ontem e disse que houve uma blindagem do governo a essas pessoas que estão envolvidas nas fraudes no INSS, uma blindagem para mantê-las longe da justiça e que por isso, então, a CPMI se encerra depois de 7 meses de trabalho sem nenhum relatório aprovado. Gabriel. Thaisa Medeiros, cada um puxou para um lado, no final das contas a corda estourou, não temos relatório, não temos consenso sobre essa CPMI. A gente continua contigo daqui a pouquinho aqui no Agora CNN, nessas nossas atualizações do noticiário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu manter a liminar que suspendeu as quebras de sigilo da empresa Meredith, que é ligada à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Essa medida havia sido aprovada pela CPI do crime organizado lá no Senado Federal. A comissão contestou a decisão que foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes, que atendeu a um pedido da Meredith, da própria empresa, e afirmou que se trata de grave lesão à ordem pública institucional. O ministro havia afirmado que houve sim desvio de finalidade na aprovação deste requerimento por parte da CPI. No despacho, Fachin também não analisou o mérito desta decisão de Gilmar Mendes. O presidente do STF ainda afirmou que a derrubada da ordem dada por outro magistrado deve ser interpretada de forma excepcional e restrita. Em nota, o presidente da CPI, o senador Fabiano Contarato, do PT, disse que a medida limita o avanço das investigações e impacta diretamente o exercício das prerrogativas constitucionais de comissões, que possuem poderes próprios de autoridade judicial. A CPI vai recorrer desta decisão de Fachin. O deputado estadual Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
foi transferido hoje para o presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Essa transferência aconteceu após o cumprimento de formalidades legais lá na Superintendência da Polícia Federal, também no Rio. O deputado foi preso novamente ontem na terceira fase da Operação Unha e Carne. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes justificou essa prisão, afirmando que Bacelar já não exerce nenhum mandato parlamentar, não tem cargo lá na Assembleia após ter o diploma cassado pela Justiça Eleitoral, deixando então de contar com as prerrogativas e proteções institucionais do cargo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, também proibiu o voo de drones em um raio de 100 metros da casa de Jair Bolsonaro. Neste despacho, Moraes cita a regra da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, e autoriza a Polícia Militar a abater e também a apreender qualquer tipo de equipamento que descumprir estas normas. O ministro ainda determina que o descumprimento vai ser penalizado civil e criminalmente. O ex-presidente começou a cumprir prisão domiciliar nesta sexta-feira na casa da família, num condomínio em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, também negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que os filhos dele tivessem livre acesso à casa do pai durante este período de prisão domiciliar. O ex-presidente, lembramos, está em período de prisão domiciliar temporária desde o dia de ontem. Thaisa Medeiros volta aqui para conversar com a gente e dar mais detalhes sobre essa decisão de Moraes. Thaisa. É isso, Gabriel. O ministro Alexandre de Moraes determinou que não haverá revisão dos horários para as visitas dos filhos do ex-presidente aqui na residência onde ele está cumprindo essa prisão domiciliar. Uma revisão que foi solicitada pela defesa, já que ele está agora em outro espaço, né, que não está mais lá na Papudinha, onde haviam as restrições. Mas o que Moraes explica é que não houve um abrandamento do regime de cumprimento de pena, que na verdade continua sendo fechado. Ele apenas está na prisão temporária aqui domiciliar justamente por conta do quadro de saúde. E isso está previsto inicialmente para durar 90 dias. Portanto, ele segue com as regras que estavam sendo aplicadas na Papudinha. Isso inclui o horário das visitas. Portanto, os filhos que não residem aqui precisam cumprir essas regras. Isso vale para Flávio Bolsonaro, vale para o Jair Renan, vale para o Eduardo e também para o Carlos. A Laura, que tem 15 anos, mora aqui com ele, então fica fora dessas regras. E o Flávio tem porém também uma exceção ali, porque ele foi incluído como membro da defesa de Jair Bolsonaro e, portanto, tem o acesso livre aqui ao condomínio. Então, a gente lembra que a equipe médica que cuida de Jair Bolsonaro tem o acesso sem necessidade, né, de agendamento prévio e também os advogados podem entrar aqui conforme for necessário. Então, essas duas exceções se aplicam, mas a família não entra nesse rol e é isso que Alexandre de Moraes explica. Não deixa de ser um regime fechado e, por isso, as regras precisam permanecer as mesmas. A defesa havia, então, feito esse pedido ao ministro e que teve a resposta ainda hoje. Ele que foi transferido ontem para cá, no final da manhã, por volta das 10h30 da manhã, chegou aqui escoltado, né, usando um colete à prova de balas e vai então ficar esse período de recuperação depois de uma broncopneumonia que levou ele para a unidade de tratamento intensivo, a UTI do Hospital DF Star. Ele estava desde o dia 13 de março por lá e aí recebeu a alta ontem e veio transferido então, mas as regras vão permanecer as mesmas. Lembrando que ele não pode usar smartphones, nem notebooks, computadores, não ter acesso, né, ao mundo externo dessa forma por meio das redes sociais, também não pode fazer essa comunicação nem por meio de terceiros, não pode gravar vídeos, não pode enviar mensagens, enfim, ele fica incomunicável mesmo estando na prisão domiciliar e usando, é claro, a tornozeleira eletrônica que voltou também a ser um item obrigatório. Volto com você. Valeu, Thaisa Medeiros, pelos detalhes dessa história direto de Brasília. Um bom trabalho a você, um ótimo plantão de final de semana para nós, minha cara. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro disse em um evento nos Estados Unidos que não quer interferência externa nas eleições aqui do Brasil, mas pediu pressão diplomática nas instituições brasileiras. Vamos ouvir este trecho.
We don't want interference in Brazilian elections, like the Biden administration did to bring Lula to power. As I said, I'm going to win because it's the will of my people. But for that will to be preserved, we need free and fair elections. And this is a great challenge. If our people can express themselves freely on social media, and if votes are counted correctly, we will win. My appeal here, not only to the United States, but to the entire free world, is this. Watch Brazil's elections with enormous attention. Learn and understand our process. Monitor our people's freedom of expression and apply diplomatic pressure so that our institutions function properly. A gente sai do cenário doméstico aqui para o Brasil e vamos para atualizações sobre a guerra no Oriente Médio. Um ataque israelense no sul do Líbano deixou 3 jornalistas mortos neste sábado. Os 3 estavam em um carro que foi bombardeado. O governo do Líbano classificou este ataque como uma violação do direito internacional e também do direito humanitário. Em nota, militares israelenses acusaram um dos jornalistas mortos, um terrorista que operava disfarçado de jornalista. Os outros 2 jornalistas mortos neste mesmo bombardeio não foram mencionados neste comunicado oficial. Os ataques de Israel no sul do Líbano já deixaram mais de 1.000 mortos, segundo o Ministério da Saúde libanês. Bora fazer um giro pelos Estados Unidos, onde estão acontecendo protestos contra as políticas de governo de Donald Trump. A manifestação se chama No Kings, ou se a gente fizer a tradução direta para o português, sem reis. Mais de 3.000 protestos foram marcados para hoje ao redor de todos os Estados Unidos. Vemos agora imagens da Filadélfia. Temos também, claro, essas imagens que vêm direto de St. Paul, no estado de Minnesota. O estado ficou em evidência no ano passado após agentes de imigração terem matado 2 pessoas em Minneapolis, gerando ondas de protestos e confrontos com a polícia. Inclusive, essas imagens que nós vemos indicam, claro, os dizeres do protesto No Kings e Twin Cities, fazendo menção a esse status de cidades irmãs de St. Paul e também de Minneapolis. Manifestantes saíram às ruas em Washington também. A aprovação de Donald Trump atingiu o menor nível desde que ele retornou à Casa Branca em meio a esta guerra no Irã. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou hoje em várias regiões aqui do Brasil. A mobilização prioriza os grupos mais vulneráveis a formas graves de doenças respiratórias, como crianças, idosos e gestantes. A campanha nacional de vacinação contra a influenza começou neste sábado em 4 regiões do país: região Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A região Norte terá a campanha de vacinação a partir do 2º semestre devido à sazonalidade da doença. Hoje acontece também o dia D de vacinação, onde a população pode se vacinar de forma gratuita nas unidades básicas de saúde. Mas alguns estados da federação anteciparam essa vacinação, como foi o caso do Distrito Federal, que já vacinou a população na quarta-feira, e o estado do Rio de Janeiro também deu início a essa campanha na terça-feira. Lembrando que nesta primeira fase são priorizados os grupos mais suscetíveis às formas graves da doença, como, por exemplo, os bebês com mais de 6 meses de idade, crianças menores de 6 anos, os idosos com 60 anos ou mais e também as gestantes. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 15 milhões de doses da vacina da gripe foram disponibilizadas para esta campanha. Os dados de 2026 mostram que os vírus respiratórios aumentaram a circulação aqui no país. Para a gente ter uma ideia, até o dia 14 de março foram mais de 15 mil notificações de doenças respiratórias agudas graves.
apenas 840 óbitos foram registrados. Deste montante, 28% dos casos graves da doença estão relacionados com o vírus da influenza. A gente relembra aqui que a vacinação é a principal forma de combate da doença e diminui também os casos graves, as internações e, consequentemente, as mortes. Agora são 6h em ponto e essas foram as principais notícias de momento. Você fica agora com Esportes SA. Até já.